O que eles descobriram congelado no gelo chocou o mundo inteiro. Coisas novas e incríveis estão sendo descobertas ao redor do mundo diariamente. Surpresas aguardam os cientistas onde quer que vão. Criaturas surpreendentes, relíquias históricas, vestígios de tragédias e maravilhas naturais escondidas são encontradas preservadas em lugares bizarros. O gelo é um meio de preservação incrivelmente eficaz, e as paisagens congeladas ao redor do mundo estão escondendo muitos segredos insondáveis. Ao longo dos anos, muitas coisas estranhas e inexplicáveis foram descobertas nas tundras congeladas do nosso planeta que mudaram completamente nossa percepção da história e da ciência. Como exatamente o gelo conseguiu preservar perfeitamente criaturas que viveram há milhares de anos e artefatos pertencentes a civilizações sobre as quais sabemos muito pouco. Esse é um mistério que permanece sem solução até hoje. Não há justificativa lógica para o motivo de algumas coisas terem permanecido intactas em sua forma original sob as camadas de gelo, enquanto outras simplesmente desapareceram da face da Terra. Mas arqueólogos e cientistas desenterraram tais coisas em terrenos onde quase nenhuma forma de vida consegue sobreviver. Hoje vamos contar tudo sobre algumas das coisas mais chocantes descobertas congeladas no gelo, então certifique-se de ficar até o final. Número 1. Donzela de gelo siberiana. Essa múmia de uma mulher do século V também é conhecida como a Princesa de Ukok, a Princesa de Altai, Davatsha e Oshibala. Ela foi descoberta em um kurgan da cultura Pazyryk na República de Altai, Rússia. A donzela de gelo foi descoberta pela arqueóloga Natalia Viktorovna Polosma e sua equipe enquanto exploravam um grupo de kurgans em uma faixa de território disputado entre a China e a Rússia. Sua câmara funerária foi encontrada no Planalto de Ukok no verão de 1993. Os locais costumam chamar essa área de o segundo nível do céu. A donzela é considerada uma representante da cultura Pazyryk, que floresceu entre o século VI e II a.C., e seus restos mortais foram encontrados em uma câmara funerária subterrânea e pareciam estar intocados. Em 2012, os restos mortais da donzela de gelo foram transferidos para um mausoléu especial no Museu Nacional Republicano de Gorno-Altais, e havia um caixão feito de tronco de madeira de larício sólido dentro de sua câmara tumular. Ele era decorado com apliques de couro que retratavam figuras de veados. Segundo especialistas, ela tinha entre 20 e 30 anos na época de sua morte. Inicialmente a causa da morte não era conhecida, mas em 2014, novas pesquisas revelaram que o câncer de mama, juntamente com algumas lesões que ela sofreu devido a uma queda, levariam ao seu falecimento. Cannabis foi descoberta em um recipiente ao lado do corpo, o que levou os cientistas a especularem que era usada para aliviar a dor crônica que ela devia sofrer. Tatuagens que pareciam muito com veados e panteras foram encontradas na pele de seu ombro, pulso e polegar, e ela foi enterrada com uma blusa de seda amarela, uma camisa de lã listrada de vermelho e branco com um cinto de franjas, leggings brancas de feltro até a coxa, um casaco de pele de marta e um cocar de 3 pés de altura. Restos de outros 2 guerreiros com tatuagens semelhantes também foram encontrados perto de sua câmara tumular. Algumas pessoas acreditam que essas tatuagens eram um sinal de status na vida e na vida após a morte, e a câmara foi preservada pela água que se infiltrou e congelou para formar um enorme bloco de gelo, que nunca descongelou completamente, mantendo o conteúdo deste sepultamento preservado por mais de 2.400 anos. Número 2. Vítimas de acidente de avião. Em 1976, um voo da Satam 232 saindo do Equador foi dado como desaparecido. O avião, operado pelo Vickers Visconti 785, transportava 55 passageiros e 4 tripulantes. A rota era considerada bastante perigosa devido ao Monte Chimborazo, coberto de neve, e o local do acidente seria encontrado em outubro de 2002, a uma altura de 5.310 metros. Na época, todos a bordo do avião foram presumidos mortos. Aqueles que não morreram desapareceram, e quase 30 anos após o acidente, os destroços do avião foram descobertos acidentalmente por 2 alpinistas. Pablo Chiquiza e Flávio Armas estavam apenas explorando uma nova rota para o cume do vulcão Chimborazo quando notaram os restos do avião. A descoberta não foi confirmada até fevereiro de 2003, quando uma equipe de televisão escalou o vulcão na esperança de registrar imagens dos destroços. Alguns membros desta equipe notaram muitos restos humanos entre os destroços, junto com jornais do dia em que o avião desapareceu.
Eles também encontraram provas de identificação para quase todos os passageiros a bordo, e essa foi uma descoberta agridoce, devido ao fato de que os passageiros morreram de maneira horrível e aqueles que sobreviveram ao acidente provavelmente sofreram sozinhos na neve antes de sucumbirem ao clima. Mas isso também significou que familiares e amigos dos infelizes viajantes finalmente obtiveram algumas respostas e encerramento, embora nada possa realmente diminuir a dor de perder seus entes queridos. Número 3. Bisão da Idade do Gelo. Em 1979, pesquisadores descobriram o corpo mumificado de um bisão das estepes na tundra do Alasca. O interessante é que logo depois, eles cortaram um pedaço de carne de seu pescoço e o devoraram. O que eles não sabiam na época era que este não era um bisão comum, ele tinha quase 55 mil anos. O bisão provavelmente foi atacado por um predador. As marcas de garras na parte traseira da carcaça e os furos de dentes na pele sugerem que ele foi morto por um leão americano da Idade do Gelo. Felizmente, o permafrost preservou o corpo e o impediu de se tornar alimento para criaturas menores. A massa colossal permaneceu intocada por mais de 55 mil anos, até que finalmente um grupo de exploradores se aventurou em uma mina em 1979. Eles usaram uma mangueira de mineração hidráulica para derreter o gelo até encontrarem o corpo. O esqueleto, a pele e os músculos estavam perfeitamente preservados. Dali Guthrie, que liderou a escavação, cortou um pedaço do pescoço e organizou uma festa onde serviu a carne antiga para 8 pessoas. Dali foi quem deu o nome ao bisão de Blue Baby, e vários anos após sua descoberta, um taxidermista da Finlândia transferiu o corpo para Fairbanks e restaurou o espécime para exibição. Número 4. Flecha da Idade do Ferro. Pesquisadores do Programa de Arqueologia Glacial Secrets of Ice do condado de Inlander, na Noruega, descobriram uma flecha aninhada entre rochas. A equipe acredita que ela estava congelada em um bloco de gelo e foi transportada ladeira abaixo quando o gelo derreteu. O Secrets of Ice compartilhou uma postagem no Facebook descrevendo as características da flecha. A preservação do artefato era notável, mas não inteiramente perfeita. O sênel e o piche que colavam as várias partes da flecha mostravam sinais visíveis de desgaste, o que levou os cientistas a especularem que a flecha pode ter sido exposta e, em seguida, recongelada várias vezes antes de se perder. Um arqueólogo da equipe explicou que até agora, eles haviam encontrado mais de 200 flechas que derreteram do gelo naquele condado. Segundo ele, essas flechas têm pelo menos 6 mil anos. Esta, em particular, está melhor preservada com a ponta de flecha ainda anexada e restos de sênel e piche também presentes. A maioria das outras flechas que eles descobriram foi preservada apenas com fragmentos de seus hastes restantes. Os pesquisadores acreditam que a abundância de flechas pode ser atribuída ao fato de que esta área era um local de caça. As flechas que erravam o cervo se perdiam na neve, e para os caçadores antigos, pode ter sido um tiro perdido, mas para os arqueólogos modernos, foi um acerto em cheio. Número 5. Mamute Yucca. Yucca é considerado o cadáver de mamute lanoso mais bem preservado já encontrado. Foi descoberto em 2010 por caçadores locais de presas na Sibéria e foi encontrado a cerca de 30 quilômetros a oeste da foz do rio Kondratievo, ao longo da costa de Ion na região do Mar de Laptev. Yucca é uma múmia juvenil fêmea e foi nomeada após a vila de Yucagir, onde foi encontrada pelos locais. A múmia do mamute tem aproximadamente 39 mil anos, e uma análise de sua presa e dentes revelou que ela tinha entre 6 e 8 anos na época de sua morte. Especialistas acreditam que o mamute caiu na água ou ficou preso em um pântano. A pele de Yucca tem cabelo intacto, que tem até 1 metro de comprimento, e a carcaça estava tão bem preservada que até os pesquisadores ficaram surpresos com o estado em que foi descoberta. O mais interessante é que as pernas da frente estavam quebradas, e algumas partes do corpo de Yucca foram removidas de maneira que sugere que os humanos antigos a mataram e armazenaram o corpo, um método comum de caça e conservação de carne de mamute naquela época. Se isso for verdade, Yucca pode ser a evidência mais antiga conhecida de humanos caçando mamutes lanudos. Número 6. A ovelha eira. A eira era uma ovelha pré-histórica de 1.600 anos descoberta na geleira de Vefelelen, no Parque Nacional de Dovrefjell, na Noruega. Seu nome se traduz como feliz, mas ela provavelmente não estava tão feliz enquanto congelava nas geleiras há mais de 1 milênio. A ovelha eira foi descoberta por um arqueólogo, enquanto ele explorava as geleiras durante uma onda de calor. Ele imediatamente chamou uma equipe para escavar e recuperar o corpo, e a equipe ficou surpresa ao encontrar o corpo mumificado com carne, pele e lã ainda intactos.
Eles também encontraram ossos e tecido remanescente do animal, e análises posteriores revelaram que Eira pertencia a uma antiga raça de ovelhas domesticadas chamadas Pailsal, que é conhecida por sua resistência e capacidade de sobreviver em ambientes adversos. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!